Fala pessoal, tudo bem? Um alô para vocês que estão revisando para a prova do professor Jordão. Meu nome é Paulo Vitor, eu sou monitor de ciência política e hoje vamos revisar essas questões que eu fiz baseado na apostila dos pensadores recomendados pelo professor Jordão. Tudo bem? Aí deixa eu só olhar aqui para a câmera. Antes de tudo, né, leia uma apostila, é importante. No dia da prova, compre um chiclete, faça na calma. Mas que a chiclete é muito importante, principalmente em filosofia, porque mobiliza muito texto. Às vezes pode aparecer mais de um pensador, então o chiclete, a própria neurociência diz que reduz a ansiedade, porque está mobilizando um hemisfério do cérebro enquanto está trabalhando. Então, faça a prova com calma, que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, tire a dúvida no privado. Não concordo com sua explicação, Paulo. Não gostei dessa questão aqui. Eu acho que essa questão gabarito está impertinente. Ou está em dúvida algum filósofo. Só perguntar, homem. Tem aperreio não, tá bom? Mas é isso. Vocês já me conhecem. Eu sou do quinto período do curso de Direito. Estou me formando agora em Filosofia e Bacharelado. E também faço licenciatura em Filosofia na UFRN, tá bom? Então vamos nessa, né? Já enrolei demais aqui, mas vamos para cima. Essa primeira questão é de Maquiavel, tá bom? Antes de tudo, essa filosofia, meu amigo, é muito texto, é muita coisa. Leia as alternativas antes, é um bom macete. Porque você já tem noção que para onde olhar a parte principal do enunciado, tá bom? A alternativa A já é a correta, né? Mas vamos por aqui por baixo. Como contrato social aonde os homens abdicam a força. Não, não pode ser, gente. Não pode. Peraí, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Não pode ser porque Maquiavel não é contratualista. Então já elimine. Com uma realização através da virtude cristã. Maquiavel não tem a ver com a cristandade, não. Com um equilíbrio harmônico de classe e coerção. Não sei. Com uma emanação da vontade divina já pode cortar. Então, só lendo aqui Maquiavel, a pessoa já elimina, entendeu? Agora vamos para o enunciado. Na obra de Maquiavel, a ruptura com a tradição clássica funda-se na substituição do dever ser pela verdade efetiva. Sob essa ótica, como se define o Estado? Como composto de força e de poder, cuja interação resulta na ordem, exatamente. Só lembrar do Leão da Raposa, aquelas lições do príncipe. Essa questão fácil. O comentário eu coloquei aqui, não é nem banca, mas só para que essa questão autoral o Estado maquiavélico sustenta-se na análise da realidade, a verdade efetiva dos fatos, fundando na interação entre a força e a habilidade política, e não ideais morais ou teleológicos. O interessante, né? Maquiavel tem essa ruptura, um grande pensador, talvez o pai da realpolitik, não é mesmo? Então, questãozinha fácil, aquecimentozinho aqui. A dicotomia entre a virtude e a fortuna é a central para a manutenção do poder em Maquiavel. Qual a relação correta entre esses conceitos no agir político? Virtude e fortuna. Só lembrar, né? A virtude está na capacidade do príncipe em, em ver o jogo político por meio da inteligência, da coragem. São é, habilidades essenciais para a manutenção do principado. A fortuna é basicamente o acaso. São eventos que o príncipe não consegue conter, mas ele pode utilizar em benefício do próprio governo. Por exemplo, uma grande crise, uma fome. O príncipe pode usar essa desgraça para se autopromover e manter o Estado coeso ou forte. Então, nessas questões agora. A relação total de independência, pois o príncipe deve ignorar o externo, negativo. Cuidado. Se deve, sempre cuidado. Tá na fazenda da prova, leia direitinho. Esse deve aí, ó. Sempre. Esses advérbios, fique de olho.
de boa, entendeu? Fique de olho, não perca uma questão besta assim, não. A fortuna determina integralmente o destino, restando a virtude a aceitação. Distrator, mas vamos com calma. A fortuna é um rio calmo e o príncipe deve evitar navegar. Não. A virtude é a capacidade de moldar a circunstância e construir diques contra a fortuna. É verdade. O acaso. É habilidade, esse arcabouço que o príncipe leva, né? Já tá certo aqui, mas vamos ver isso aqui. A virtude refere-se à bondade moral. Estranho, moral e Maquiavel, mas vamos continuar. Que atrai a fortuna merecidamente. Não. Comentário: a virtude é política, é a capacidade estratégica de antecipar e agir diante da imprevisibilidade do acaso da fortuna, exemplificada pela metáfora do dique do rio. Exatamente, é o que eu falei anteriormente. Thomas Hobbes aqui, contratualista, dá um salto, tá bom? Hobbes propõe uma antropologia materialista, onde o movimento humano é guiado pelo conatos, no estado de natureza. Já está mobilizando os conceitos filosóficos. Cuidado, grife, na hora da prova, se liga nisso aí. Quais são as consequências diretas dessa condição? Com calma. A vigência de leis civis naturais que garantem a justiça sem soberano. Hobbes é contratualista, é importante lembrar desse conceito. Acreditava no conceito do Leviatã, né, do soberano, que vai manter a ordem social, naquela figura emblemática, né, do Leviatã, que o soberano, no caso a figura do Leviatã, acho que é interessante, eu posso até colocar depois no grupo, o Leviatã, essa potência que vai guiar a sociedade, investido pelo cetro, que representa a, a cristandade, a legitimidade de Deus na terra, o soberano, e a espada, é o direito, as leis civis. Essa conjuntura aqui, esse soberano vai impedir esse estado de natureza do homem que é selvagem. Então, um breve comentário. A formação de pequenas comunidades baseadas na benevolência, não. A liberdade é plena, onde a razão evita naturalmente o conflito físico, não. Hobbes não entende isso. Não. Bem pessimista em relação. Você não pode falar, se não for anacrônico dizer, né? Em relação à humanidade, né? Ele tem uma frase bem complexa, né, da filosofia, que ficou até na história da filosofia, que a mãe dele pariu o medo e ele, os dois gêmeos. Então, não é muita cara dele não. O estabelecimento imediato da propriedade privada através do trabalho. Talvez, né? Vamos com calma. Uma guerra perpétua contra todos, onde a vida é solitária e curta, é verdade. Estado de natureza para Hobbes é exatamente isso. É a frase, clichê, é quase Enem, né? O lobo do homem. Na teoria jurídica de Hobbes, o que fundamenta a validade da lei civil e a distinção entre o justo e o injusto? Primeira, cadê? O costume histórico da comunidade sobrepõe a vontade do governante. Não. Só lembrar do Leviatã. A percepção intuitiva dos direitos naturais inalienáveis. Com calma. Talvez, né? Mas não. O consenso democrático, não, não, não. Consenso democrático, não. O cara era absolutista, gente. Então, vamos com calma. A autoridade soberana que dita a lei. Esse termozinho aqui é até em latim que eu tirei do livro de Bittar, então vale a pena dar uma lida também. O professor abordou bem direitinho, ele botou no AVA, né, o Leviatã. Acho que capítulo 12 isso aborda, não sei. Então vamos para a próxima. Conformidade da norma com os dogmas religiosos. Não. Em Hobbes, a lei
pela força da autoridade, isso aqui é o gabarito que eu coloquei, que a promulga, e não por sua correspondência a uma verdade moral ou divina ou prévia. A justiça é categórica e civil, não natural. Justamente, só lembrar. Gente, Hobbes, para entender Hobbes, é um começo bem legal. Analisar essa figura do Leviatã. Vou até mandar no grupo quando terminar de gravar. É uma figura monstruosa, que ele é formado pelo próprio povo, esse rei, que tá gigantesco em relação ao cenário, pode analisar todo o contexto. Ele tem o cetro e a espada, que é justamente essas duas forças, né? A tradição, a religião e a espada que representa o direito. É Locke, contratualista também. John Locke diverge de Hobbes, isso é interessante, que ao descrever o estado de natureza. Para Locke, a propriedade privada é uma criação puramente artificial do Estado Civil. Não, 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 não pode cortar. Locke, pai do liberalismo, não quer defender isso, gente. Então, corte a B. É inexistente do Estado de natureza. Não, tem Estado de natureza. Um direito natural fundamentado no trabalho que precede a sociedade civil. Interessante. A lógica bem liberal da coisa. Uma fonte de opressão que deve ser abolida, não. Quase fuçou isso aí. Um privilégio concedido pelo soberano ao súdito, não. Um direito. Inclusive, você até pode questionar o governo se um direito tão fundamental, na visão de Locke, como a propriedade privada, for posta em xeque. Ao contrário de Locke, defende o direito da propriedade privada, que deriva do trabalho. Justamente isso, essa lógica liberal. A 6. Qual é a principal motivação para os indivíduos, na visão de Locke, abandonar o estado de natureza e firmarem um contrato social? Com calma. A questãozinha aqui é curta, mas ela é direta. Não vou começar pela A porque está certa. Vamos pela E. A necessidade de escapar à guerra generalizada é inevitável. Não, isso é Hobbes. A obediência incondicional a um monarca pelo direito firme. Também é Hobbes. A submissão à vontade geral que anula os direitos individuais. Não. O desejo de abolir a propriedade privada. Não. Por eliminação, certamente é A. Por juízo espacial, para solucionar controvérsias entre a sociedade civil. Né? Então, o comentário o estado de natureza lockeano não é de guerra, mas é inconveniente pela falta de um árbitro neutro. O contrato social visa proteger os direitos que os indivíduos já possuem. É inerente à humanidade, por exemplo. A propriedade privada é um direito natural. A questão 7, Karl Marx. A teoria marxista analisa o Estado e o direito como parte de uma supraestrutura, o que significa no contexto do materialismo histórico. Questão interessante. Aqui o direito busca a justiça equitativa através da renda? Não. Não pode ser, gente, porque o direito é bastante criticado. O direito que Marx tinha na época, né? Pode ser percebido até a crítica que ele faz no diversos livros, como 18 Brumário, a crítica da filosofia do direito e Hegel. Então, os marxistas têm uma visão bem crítica ao direito como um instrumento reacionário para manter o status quo. Vamos com calma. Que a evolução das ideias puras que alteram as leis do Estado, não. Distratou total aqui. Que o Estado é uma entidade eterna, não. Marx é incompatível, mas vamos continuar. Que regula a luta de classes imparcialmente, não. Que o direito é a base econômica para sustentar as relações sociais, não. Só basta a B, né? Essa ficou a B. Que o Estado é um instrumento de dominação da classe, donas de meios de produção. É justamente essa crítica, né, que eu falei anteriormente. Na perspectiva deles, é claro. Questão 8 agora. Mais-valia. Marx define o conceito de mais-valia como o cerne da exploração capitalista. Como esse conceito se relaciona com a alienação do trabalhador?
Questão quase sociologia, né? Mas vamos resolver. De Marx é interessante, né? Não tem como fazer uma revisãozinha de Marx sem abordar mais-valia. Marx define o conceito de mais-valia como o cerne da exploração capitalista, como esse conceito se relaciona com a alienação dos trabalhadores. O trabalho alienado é aquele realizado sem o uso de máquinas modernas. Não, não, não. Distrator total. A alienação é um processo psicológico que depende da produção material. Talvez, né? Mas não é. Mas é uma alternativa dessa guardasse, né? Só por vida das dúvidas, vou voltar lá. A mais-valia é o bônus pago ao trabalhador para reduzir sua alienação. Não, é totalmente errado. Bônus pago totalmente incabível. A mais-valia permite que o trabalhador cumpra os meios de produção. Não, totalmente incompatível essa lógica da mais-valia comprar os meios de produção. Não. Essa dialética de Marx é que ficaria, né? Ocorre a expropriação do tempo laboral, tornando o homem mercadoria, justamente, né? Isso vale a pena. No material, acho que até coloquei o exemplo, né, da fábrica de sapato. É um clássico, é quase um clichê para explicar essa condição. A alienação estrutural, o trabalhador é separado do fruto do seu trabalho, que se torna um capital acumulado pelo patrão via mais-valia, esvaziando a essência do sujeito produtor, justamente. Né? O trabalhador vende o tempo e fica com a fração mínima, né, do que é produzido, na visão dos marxistas, tá bom? Agora a gente vai para um filósofo mais contemporâneo, Rawls. Vamos lá, tranquila essa questão também. Como Rawls justifica a desigualdade socioeconômica através do princípio da diferença. O bom é que essa questão aí a gente vai eliminando, tá bom? A desigualdade desejável para Rawls? Não. Rawls combatia a desigualdade, assim. Qualquer desigualdade é justa? Também não. O Estado deve garantir apenas igualdade formal perante as leis. Tipo, o, aqui está no artigo 5º da Constituição, por exemplo, só no papel positivado, isso basta para Rawls? Não. Tem que ter a prática, né? Colocar o aparato do Estado para combater as desigualdades sociais. Desigualdades sociais são injustas e devem ser eliminadas totalmente. Rapaz, uma questão dessa, esse totalmente e, e devem ser, tipo, pode ser, mas assim, uma questão dessa é bom ficar de olho porque assim, na lógica você pode acabar marcando, mas assim, é perigosa, né? Pronto, uma questãozinha dessa, pessoa faltando 5 minutos para entregar a prova, vê uma questão dessa, acaba marcando. É, porque não deixa estar errado, né? Pensar, a filosofia sempre busca isso, talvez, a maioria dos filósofos, então vamos com calma. São legítimas se resultam no maior benefício aos menos favorecidos. É, justamente isso, House, essa questão de estar errada, porque tem um entendimento de que, às vezes, o Estado pode criar condições não de uma igualdade extrema, mas pode criar uma certa desigualdade, podemos dizer, para justamente nivelar os problemas sociais. Algumas pessoas devem ter mais oportunidades para um contexto, por exemplo, socioeconômico, que tiveram desvantagem. Então, seria uma forma de equilibrar essa balança, tá bom? Rapaz, eu acabei indo atrás do exemplo da internet e acabei não, tendo um problema na gravação. Eu li o artigo, mas não lembrei especificamente do exemplo do basquete, né? Eu acabei confundindo. Não tem nada a ver com o ministro inglês, não. Agora que eu entendi, o somado de futebol, se fosse do Yuri Alberto, com certeza eu me lembraria. Repare bem, aí, no troca de passes livres, acima de qualquer padrão igualitário, é justamente esse entendimento ultraliberal de Robert, que entende que o indivíduo ele precisa ser dono de si mesmo. Né?
É uma lógica ultraliberal, é se afastar desse paternalismo, dessa intervenção estatal, é, que é totalmente divergente da visão de Rawls, que o debate que o professor colocou aborda. Eu acabei me perdendo. Eu fiz essa questão, mas acabei me perdendo agora, depois de lembrar o exemplo do basquete, né? Coloquei porque eu acho bem prático esse entendimento dos passes livres, está entrelaçado com o conceito desse pensador que é tão importante para entender uma crítica bem embasada ao modelo da social-democracia que, querendo ou não, está apresentando algumas ranhuras atualmente. Para o próximo slide, próxima questão de Habermas. Pessoal, é importante lembrar que Habermas ele é um homem no seu tempo. Representante da escola de Frankfurt, se não me engano, da segunda leva, eu acho, com certeza. É, e tinha um entendimento mais alinhado à social-democracia, nos anos 70, 80, por ali. Morreu esse ano, inclusive, mas também tinha um certo afastamento ao totalitarismo e ao bloco soviético, né, que reprimiu tanto, né, tem tantas críticas válidas também. Mas sem juízo de valor, é só uma contextualização. É muito importante, vocês vão ver essa questão. Não precisa nem mobilizar tantos conceitos filosóficos tão robustos, basta você analisar o contexto, utilizando lógica mesmo. Filosofia é lógica também. Essa alternativa B, por exemplo, ó, que está errada. A razão comunicativa é exercida pelo indivíduo isolado na meditação, não. Negativo. É totalmente. É uma antítese ao pensamento social-democrata, da escola. A escola de Frankfurt, que é mais certeiro, certo? A razão instrumental é a única capaz de gerar solidariedade global. Não. É a única, tá vendo? É analisar o enunciado, analisar as alternativas. Única, talvez, entretanto, com certeza. Tenha cuidado. A razão solidária é mais eficiente para o modo direito moderno. É a mais, tá vendo? Não. Impossível definir assim, que é a mais eficiente. A razão comunicativa impõe verdades pela autoridade de especialistas. Não. Totalmente incabível também. Só pela autoridade de especialistas não pode ser. Sobrar a razão comunicativa baseia-se na experiência intersubjetiva e dialógica, justamente. Contexto que eu acho que está no terceiro parágrafo da parte Hall da apostila, que vale a pena conferir. A razão comunicativa procedimental e democrática nasce do consenso alcançado por sujeitos que buscam entendimento mútuo no espaço público. É justamente esse contexto do diálogo que Habermas tão bem explicou na sua vasta literatura. De novo, utilizando esse mesmo exercício de lógica, vamos ler com calma. Habermas discute a tensão de facticidade e validade no direito. Cuidado. Como alcança a legitimidade de uma norma jurídica sob essa perspectiva? Através do isolamento do direito em relação à moral técnica? Não. Essa matemática nem fecha, né? O isolamento entre o direito e a moral, vocês acho que estão fazendo uma peça, né, de Antígona. Então, será que Antígona se sacrificou, fez aquela epopeia todinha para no final o direito estar afastado da moral? Não. É algo histórico da humanidade, né? Essa relação entre a ética, o direito e a própria filosofia. Pela imposição de uma elite intelectual, não. Platão? Não, tem nada a ver. Mobilizou totalmente errado essa alternativa. A legitimidade deriva exclusivamente, não, exclusivamente, tá vendo de novo? Da força da coesão do Estado. Hobbes, Não, tá errado também. A validade é garantida pela herança cultural imutável. Culturalmente imutável, não. A cultura é eterna.
em cabelo também. A norma legítima precisa ser factível, ou seja, positivada pelo ordenamento pátrio, mas também válida. O discurso tem que ser aceito pela sociedade por meio da sociedade e por meio de um processo democrático, democracia deliberativa, que está na bibliografia, eu coloquei no banco. O leão e a raposa é importante saber que Maquiavel tinha essas duas figuras, né? O verdadeiro príncipe tinha que saber mobilizar muito bem a força do leão, a hora de atacar, de ser forte, de ir para cima, e da astúcia da raposa, esperto, ver mobilizar muito bem a fortuna e a virtude. Então, esse casamento geraria um príncipe perfeito, ou pelo menos capaz de lidar com seu reinado, né, com seu principado. Então, por baixo é isso. É a acerta, mas vamos eliminando. O governante deve agir conforme as leis, não. A raposa simboliza honestidade infalível, também não. A raposa. Só lembrar daquela máxima que Maquiavel não disse, mas tá no jogo é para usar, né, gente? Então, os fins justificam os meios, né? A manutenção do principado. O pessoal esquece nessa parte, mas enfim. Também tá errado. O leão e a raposa representam a necessidade de ser amado acima de tudo, não. Pelo amor de Deus. O príncipe deve ser sempre como o leão, não. Sobrando apenas a letra A, tá bom? O príncipe não deve manter promessas que tragam que, que lhe tragam prejuízo. Ficou ali, eu acho que eu errei na hora de escrever. Na teoria de Locke, contratualista, né? Lembrar o que é a tirania e o que é a resposta legítima da sociedade perante ela. Ocorre quando o governante excede a lei e a sociedade tem o direito de revolta. Justamente isso, né? Anteriormente tinha a questão, né, do direito natural. Acho que o maior exemplo de Locke é, por exemplo, um governante que questiona a propriedade privada, o direito natural, merece ser deposto, não é mesmo? Então, pessoal, é isso. O objetivo disso puder revisar, dar umas dicas, exercitar mesmo. É muito interessante que leiam a apostila e principalmente o material do professor, as anotações que foram dadas em sala de aula. O objetivo aqui é só dar uma ajuda, uma força. Fiquem à vontade em tirar dúvidas. É muito importante ter esse arcabouço, esse entendimento da ciência política, da filosofia. Afinal, o direito está intimamente ligado com essa área das ciências sociais. Então é isso, boa prova, dúvida pode tirar, não tem bronca nenhuma não. É, Eventualmente, se os líderes quiserem entrar em contato para elaborar mais questões, alguma coisa também, sinta-se à vontade, mas sempre verificando onde a monitoria pode atuar. Mas é isso, eu espero ter ajudado você que está assistindo aí. E tamo junto, curta o vídeo, bota na velocidade 2 se precisar ver rápido e vamos para cima, tirar 10 na prova. Valeu!